Recebi uma pergunta muito interessante aqui de um irmão, o Pedro Barreto. Ele assistiu ao meu vídeo sobre o povo eleito de Deus, onde eu explico 1 Pedro 1,2 e Efésios 1,4, que são versos mal compreendidos, por alguns irmãos calvinistas que creem na dupla predestinação. E ele gostou da resposta e, porém, fez uma pergunta em relação a Efésios 2, 1 a 6. Ele pergunta o seguinte: Efésios 2, 1 a 6 diz que estamos mortos espiritualmente, Então, como um morto espiritual pode decidir se aceita ou não a graça de Deus? Esse texto bíblico é muito usado por calvinistas. Pode me ajudar? Será um prazer, meu irmão, ajudar a você e a você também, internauta, que com tanto carinho acompanha aqui o meu canal no YouTube. Eu agradeço por você ter se inscrito, por você ter ativado as notificações. Nelson e eu aqui estamos sempre produzindo conteúdo de qualidade para o seu crescimento espiritual em todas as áreas da vida. Eu já quero também dizer para você que eu estou preparando um seminário sobre inteligência financeira bíblica. Eu vou informar mais a respeito. Eu quero que você já vá se preparando, que eu vou dar algumas dicas muito especiais para você a respeito disso. Serão 4 aulas e eu espero que isso mude radicalmente a forma de você relacionar-se com as suas finanças à luz da Bíblia e à luz daquilo que de melhor aí eu tenho lido e estudado sobre o assunto, tá bom? Outra coisa, vamos então para Efésios 2, 1 a 6. Realmente, Efésios 2, 1 a 6 fala que nós somos mortos espirituais e que nós adquirimos uma nova vida com Cristo. E nesta argumentação, Paulo, aqui em Efésios 2, 1 a 6, seguindo dos versos 8 ao 10, ele diz o seguinte, que é pela graça que somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Ou seja, mortos espirituais não podem fazer nada para merecer a salvação. Então, até este ponto, eu concordo com os irmãos calvinistas. Quem está morto espiritualmente, ele não pode, sozinho, ter a sua salvação. Na verdade, ele depende totalmente de Deus. Agora, o que os irmãos calvinistas precisam considerar é que, mesmo que nós tenhamos uma nova vida apenas em Cristo, o nosso livre-arbítrio, mesmo estando corrompido, ele não desapareceu totalmente. Dizer que nós temos um total livre-arbítrio é uma ilusão realmente. Por exemplo, muitas vezes eu não queria fazer certas coisas erradas, eu acabo fazendo. Então que livre-arbítrio é esse? Ele não é um livre-arbítrio total. Agora, em certos momentos eu percebo que mesmo eu fazendo coisas erradas, e eu peço, ou mesmo querendo fazer coisas erradas, eu posso pedir ajuda a Deus para exercer aquele restinho de livre-arbítrio que ainda me resta. Se eu tivesse 0 de livre-arbítrio, aí eu teria 0 de responsabilidade pelos meus atos. Então nós temos que entender que o nosso livre-arbítrio é corrompido, mas ele não desapareceu totalmente. Ele será totalmente restituído na glorificação. Mas ainda nós temos algo que nos ajuda, mesmo estando mortos espiritualmente, permitirmos que Deus nos conduza à salvação. Eu vou mostrar 2 textos que são muito importantes para você perceber isso. Para você perceber que o nosso livre-arbítrio não é 0, mesmo que seja corrompido. E você vai ver aqui por esses textos que Deus, ele não pega um morto espiritual e pelo colarinho coloca no céu. Ok? Então, primeiro texto que eu vou ler para você é Filipenses 2:13. Aqui mostra a nossa total dependência de Deus para sermos salvos. O texto diz: pois Deus está agindo em vocês,
dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então, primeiramente, Deus é quem realiza em nós tanto o querer como o realizar, de acordo com outras traduções. E aí no verso 14, Paulo continua, ó, façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida. Então veja, ao mesmo tempo que o texto diz que Deus dá o desejo e o poder, no verso 14 fala, façam tudo sem queixas nem discussões. Então você percebe, há uma atuação muito forte de Deus para fazermos as coisas boas, mas há também uma responsabilidadezinha nossa de permitirmos que Deus atue em nós e efetue o desejo e o poder, o querer e o realizar. Ok? Então o livre-arbítrio não é zero, mesmo sendo corrompido. Precisamos realmente de Deus para nos ressuscitar espiritualmente em Cristo. Agora, ao mesmo tempo, com aquele livre-arbítrio que me resta, eu tenho que permitir que a graça seja atuante na minha vida. Porque, de acordo com o texto bíblico, a graça pode ser inoperante. Essa ideia calvinista da graça irresistível, ela não é bíblica. Né? A Bíblia diz que a graça, ela pode sim ser resistida. Você quer ver uma coisa? 1 Coríntios, capítulo 6, na verdade acho que é 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, ó. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Olha aí, ó. Se há uma advertência para eu não receber a graça de Deus em vão, isso significa que mesmo o meu livre-arbítrio sendo corrompido, existe uma parcelinha de livre-arbítrio que me permite decidir se eu vou deixar Deus atuar em mim ou não. Você entende? Porque se a graça fosse irresistível, não tinha um porquê de Paulo escrever e nos advertir para não recebermos a graça de Deus em vão. E o último texto que eu vou ler para você é Romanos 2,4. Esse texto é vital para entendermos o assunto. Ó. Olha o que diz Romanos 2,4, na versão Almeida, revista e atualizada. Ou desprezas a riqueza da sua bondade de Deus, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Preste atenção na palavra conduz. Quando eu conduzo alguém por um caminho, eu não estou obrigando necessariamente a seguir por aquele caminho, eu estou ajudando, conduzindo, estou contribuindo para aquilo. O que Deus faz é nos conduzir à salvação. Primeiro, ele disponibiliza a salvação pelo sacrifício de Cristo. Disponibilizado a todo mundo, né, que quiser, de acordo com 1 Timóteo 2, 1 a 4. Né, e Apocalipse 22, 17, 1 Pedro 3, 9, por aí vai. Ou 2 Pedro 3, 9. Agora, aqui é dito que Deus não leva ninguém para o céu pelo colarinho. Aqui é dito que Deus conduz ao arrependimento. Uma coisa é obrigar alguém a se arrepender. Outra coisa é conduzir. E não existe verdadeiro arrependimento por obrigação. Quem é obrigado a se arrepender, na essência, não se arrependeu. Se Deus predestinasse quem vai se arrepender, ele estaria obrigando, e isso não é arrependimento. A palavra conduzir, no grego agor, a palavra significa conduzir, segurando as mãos, levando deste modo a um destino final, seguir acompanhando até um lugar, comandar, levar para a corte de justiça, guiar, dirigir, mover, impelir. Não é? Então, tem vários significados e que não envolve o quê? Obrigar alguém a fazer alguma coisa. Então, realmente, como mortos espirituais, nós não podemos ser salvos sozinhos. Deus, por meio de Cristo, proveu o meio de salvação.
Como o nosso livre-arbítrio é muito corrompido, Deus tomou a iniciativa em nos salvar. Ele morreu na cruz, ele encarnou na pessoa de Cristo para pagar pelos nossos pecados. E ao mesmo tempo, pela influência da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele nos conduz ao arrependimento e à salvação em Cristo. Eu espero que esta breve explicação tenha lhe ajudado e convido a você a se inscrever aqui no canal, a ativar as notificações para você ser informado a respeito dos próximos vídeos. Que Deus te guarde e até uma próxima.